Bem, minha gente, baseado na apostila Introdução à Teologia Cristã, de Franklin Ferreira e Valtair Miranda, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do ano de 2000, a gente vai falar um pouquinho sobre teologia, um método integrativo. E, de acordo com os autores, esse trecho foi extraído do texto de Alan Knight, da sua apostila de Teologia Sistemática, também do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, de 1998. E aí, nisso, os teólogos têm organizado os dados da revelação de várias maneiras. Alguns, como Schleiermacher e Paul Tillich, começaram com o homem e sua situação existencial e assim construíram uma teologia começando de baixo. Outros, a maioria dos ortodoxos e alguns neo-ortodoxos, postulam Deus como ponto de partida e assim constroem uma teologia de cima. Essa última abordagem é preferida mesmo que seja somente pelo fato que, segundo Bonhoeffer, o homem somente sabe quem ele é à luz de Deus. Mais especificamente, teólogos tais como Tomás de Aquino e João Calvino organizaram a teologia de acordo com o padrão trinitariano, seguindo o credo dos apóstolos. Outros tais como Karl Barth seguem o modelo cristológico e procuram relacionar os dados com a revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra. É mais difícil nesses dois esquemas tratar à altura a totalidade da matéria que perfaz a teologia, embora o primeiro deles seja preferível ao segundo. Deve-se dar preferência à ordem lógica esposada por John Dagg, Louis Berkhoff, Millard Erickson, Bruce Meiner e outros que organizam os dados a partir de Deus e sua revelação, seguindo pelo homem e a queda, e depois pela obra salvífica de Deus em Cristo, a obra do Espírito, que é a sociedade dos remidos, e finalmente a consumação e o estado eterno. Isso geralmente vocês vão observar em livros de teologia sistemática. Se você pegar o seu de Langston, você vai observar uma tendência, né? E aí nisso, até mesmo no concílio, quando vai examinar o candidato ao ministério pastoral, geralmente vai nessa sequência de teologia sistemática, começando em Deus e terminando nas últimas coisas. E aí, o trabalho inicia-se com a teologia bíblica. Lembra da aula de semana passada? Né? A teologia bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para em seguida sistematizar as conclusões na teologia sistemática. Segue o roteiro para estudar a teologia bíblica. As teologias do Antigo e Novo Testamento devem procurar ser disciplinas histórico-teológicas. Deve-se procurar o que o texto queria dizer e terminar respondendo o que ele quer dizer hoje, ou seja, como era lá para os leitores originais e que lição a gente tira para a gente hoje. Sempre assim, né? E aí o material de trabalho do teólogo bíblico restringe-se ao corpo canônico da Escritura, que é no nosso caso como cristãos evangélicos conservadores. Então a gente não tem livro não canônico como fonte para a gente. No Novo Testamento deve-se começar com o estudo da teologia de Jesus, passando a seguir para a teologia de cada autor em particular. Uma análise dos temas nos livros deve ser feita de uma forma sistemática. Esse livro fala do quê? Deve-se sempre procurar unificar, sem desprezar as diferenças entre as teologias dos autores. Por exemplo, a gente vai observar que, de acordo com alguns livros da Bíblia, você vai ver aquela ideia de você fez isso aqui certinho, vai dar tudo certo na sua vida. E aí você vê uma teologia como no livro de Jó, que você faz tudo certinho, mas sem você entender, algumas coisas erradas podem vir a acontecer. Então, são pensamentos teológicos diferentes. Se você pega Deuteronômio 28, você vai reparar que se você estiver disposto a obedecer o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aí vem uma série de bênçãos para a sua vida. E aí se desobedecer, a cobra vai fumar. Claro, não está escrito isso. E aí no caso de Jó, você verifica que Jó é um camarada extremamente dedicado, mas não é bem assim que acontece. Aí o que acontece? Há alguma contradição? Não. O que acontece é que a teologia daquela época
era daquele jeito. E a teologia da época de Jó era uma outra teologia. Daí, qual é a percepção que a gente precisa ter? Que a mente humana, ela vai caminhando. E aí, o que acontece? A gente vai percebendo que a regra geral é você fazer o dever de casa. Mas as exceções é que mesmo você fazendo o dever de casa num mundo caído, você pode de repente, você vistoriou o seu carro, você viu o pneu, olhou o radiador, combustível, não conversa, está dirigindo, mas o que acontece? Um cara que está vindo na contramão, né, no contrafluxo, e aí de repente ele está drogado, está doidão, está numa carreta, perdeu a direção, veio sobre você e assim, mas o que eu fiz? Você não fez nada, você vive num mundo caído. Você pode ser um bom crente e o seu pai ser um camarada agressivo e te espancar todo dia, entende? Então nem tudo que acontece com a gente é porque a gente é legal, nem tudo que acontece com a gente é porque a gente é ruim, né? Acontece porque a gente vive num mundo caído, né? Então a gente vive num mundo doente. Oi? E aí, nesse caso, e é importante lembrar, porque assim, servos do Senhor morrem de bala perdida, entende? Então assim, não é que Deus foi mais legal, né, com o cara que não morreu, e nem foi mais severo com o cara que morreu, né? E assim, ambos viram a glória de Deus, o que foi livrado e o que foi levado às alturas, entende? Só que assim, na nossa cabeça mais materialista, bênção é você ter um bom carro, é ter uma boa casa, é ter saúde, é ter isso, ter aquilo, e não necessariamente está na vontade de Deus. Esse é o caso, né? Eliseu morreu da morte que havia de morrer, e era um homem de Deus. E aí, né? João Batista perdeu a cabeça, e era um homem de Deus. Então, a gente percebe que gente de Deus passa por alguns sufocos, né? E aí, uma outra dica, né, que pode ser dada, né? O teólogo precisa ver o Novo Testamento como parte de algo maior, que é a Bíblia como um todo, igualmente para o Antigo Testamento. As teologias veterotestamentárias e neotestamentárias devem estar inseridas dentro da teologia bíblica. E aí, depois de pronto, aí as conclusões da teologia bíblica são trabalhadas pela teologia sistemática, que segue uma inter-relação própria, né, conforme a gente vai observar. A gente tem a revelação, aí tem a doutrina da revelação, a gente tem a doutrina de Deus com a Trindade, né, e as ações de Deus. A gente tem a antropologia bíblica, né, que é a doutrina do homem, criação e queda. A gente tem a cristologia, pessoa e obra de Cristo, mediador entre Deus e a humanidade caída. A gente tem a doutrina da soteriologia, que fala da pessoa e obra do Espírito Santo, também da administração da obra de Cristo aos pecadores. Tem a eclesiologia, a igreja, né, e as coisas relacionadas a ela, e tem a escatologia, que é Cristo e o futuro. E tudo isso vem a partir de quê? Vem a partir daquela compreensão de teologia bíblica, teologia histórica, né, teologia filosófica, para a gente não ir direto para a sistemática, porque a sistemática ela é um andaime para o prédio, ela não é o prédio é a revelação, só que a gente faz com que a revelação caiba na nossa capacidade de raciocínio e na nossa capacidade de comunicação desse raciocínio para quem está chegando na fé, que experimentou a salvação, mas não tem tudo esquematizado na cabeça. Vai ficar esquematizado geralmente na classe ou ouvindo as pregações na igreja. Foi assim com praticamente todos nós, né? E aí, quais são as etapas, né, de acordo com a teologia integrativa, né, que está relacionada à verificação, em que as doutrinas não são formuladas a partir de pressupostos não bíblicos, mas por um processo de análise de várias opções à luz da consistência lógica, o apoio dos fatos empíricos, a viabilidade existencial de cada conclusão, né? Então a gente observa que assim, eu tenho a Bíblia como fonte, mas eu uso os outros saberes como um acessório para eu poder compreender a mentalidade de lá
e a mentalidade de cá, né? E quais seriam as etapas? A definição do problema. Vamos definir um problema, uma questão a ser estudada, né? As doutrinas, elas são derivadas das perguntas últimas, né? Qual é a natureza de Deus, da vida além da morte, salvação, em relação aos problemas e perguntas práticas da vida e da cultura contemporânea. Como é que posso conhecer Deus? O que é espiritismo, catolicismo? Será que Deus pode me curar dessa enfermidade? Posso ter segurança da minha salvação? Ou seja, a gente desenvolve a partir, né, da origem. O estudo histórico, através do estudo da teologia histórica, a teologia integrativa coloca à disposição do aluno as várias opções anteriores desenvolvidas. Estas doutrinas dão ao aluno uma oportunidade de interagir com opiniões diferentes da sua própria tradição. É o caso, a Vanessa como pentecostal e a Patrícia como batista. Então, os presbiterianos pensam assim, os wesleyanos pensam assim, de modo que assim, a gente não é dono de todo o conhecimento do universo. Existem outras facetas e outras percepções. E aí nisso a gente fica até mais humilde, né, para entender algumas coisas. Que nem o Kleber estava falando comigo sobre umas lições que eu preparei sobre o fruto do Espírito. E aí eu falei para ele, olha, só que batista quando fala do Espírito Santo é com menos fogo, né? Aí ele até riu. Então, ou seja, a gente estuda, crê, mas é uma perspectiva diferente. E quando a gente não tem essa perspectiva diferente, a gente vai pregar na igreja dos outros e não respeita ninguém, né? Então, esse é o problema da falta de preparo, que não é o caso de vocês. A questão do estudo bíblico, a prova de várias opções é feita segundo um estudo do dado bíblico. Todas as ferramentas da teologia bíblica devem ser empregadas para que as conclusões estejam fundamentadas na exegese dos textos bíblicos relevantes. Isso vai incluir o estudo do texto na língua original, no contexto cultural, contexto histórico, contexto bíblico. E aí vem a formulação sistemática. Depois de examinar o dado bíblico, a teologia integrativa faz uma formulação sistemática para expor e esclarecer a doutrina. Os vários aspectos da doutrina derivados do ensino bíblico estão relacionados uns com os outros de maneira coerente e consistente. As conclusões lógicas das doutrinas estão deduzidas nesta etapa também. E aí vem a interação apologética. Depois de formular a doutrina, a teologia integrativa quer defender a sua conclusão contra outras posições, que é a questão de como o católico vê, como o adventista vê, como o mormon vê, como o testemunha de Jeová vê, e como o cristão evangélico conservador vê, apesar das diferenças entre tradicionais e pentecostais, entende? E aí nisso, nessa defesa deve-se levar em consideração o que? As ideias contraditórias que vêm da teologia, da filosofia, da ciência, das seitas, né, das heresias e assim por diante. Interação apologética mostra a superioridade da doutrina formulada sobre as outras doutrinas contemporâneas e definidas no estudo histórico. O pastor com certeza vai querer considerar as ideias de mais influência na cultura que o povo da sua congregação enfrentará. Então, por exemplo, eu lembro que estava um período que estava todo mundo tendo Sky, e aí muita gente estava assistindo a TV, né, ai meu Deus do céu, Novo Tempo, o canal Novo Tempo. E aí estava um tal do pessoal falar sobre alma, sono da alma, esses negócios assim, tudo tal lá na igreja. O que eu fiz? Um estudo sobre alma na Bíblia. Entende? Em vez de ficar batendo boca com o pessoal, brigando com o pessoal, vamos estudar? E aí falei da alma enquanto sangue, da alma enquanto ser imaterial, da alma enquanto pessoa humana, e assim, e várias designações que a palavra nefesh no hebraico ou a palavra psique, né, no grego dão, né, para a palavra alma que a gente tem, e que pode ter uma compreensão integral do ser humano ou uma compreensão metafísica do ser humano. Mas observa que assim, o que eu fiz? Eu tive que estudar um monte de coisa, né, para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque o meu povo estava assistindo, né, algumas informações que eu precisava, de certa forma, proteger a estrutura doutrinária da minha igreja. Claro que assim,
Se você é de uma outra igreja que não defende o que a minha defende, a sua preocupação obviamente vai ser outra, e a gente pode dialogar a respeito das diferenças. E aí, por último, nesse método, a aplicação prática na vida e no ministério. O alvo da teologia integrativa é tocar a vida do povo, trazendo para um relacionamento mais profundo com Deus e respondendo às questões e preocupações levantadas no início do estudo. Então você está apresentando o estudo, não é só para mostrar o estudo e mostrar que você sabe. Você está levando o estudo porque você quer aplicar alguma coisa na vida daquele irmão que está desempregado, na vida daquela irmã que apanha do marido, na vida daquele filho de pai cachaceiro, né? Na vida, né, daquele pai de filho drogado, na vida daquela avó que cuida do filho bandido. Então, deu para entender? Ou seja, você de alguma forma vai pegar as escrituras e a revelação para trazer conforto e esperança para aquele auditório. Você parte de onde? Daquilo que Deus revelou, a partir da sua capacidade de raciocínio e de comunicação, para que essa pessoa possa aprender aquilo e ter uma vida melhor em face de todas as tragédias que ela enfrenta no dia a dia, mas ela senta naquele banco ali para receber algo que pode ajudá-la a transformar, se não o mundo ao redor dela, pelo menos o mundo dela, para ela poder suportar esse mundo difícil que ela vive. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, minha gente, olha, não dá para a gente continuar. Na semana que vem, a gente vai falar sobre teologia e tradição. Trouxe os livros aqui à toa, porque tem bastante coisa aqui ainda para a gente comentar da apostila, mas eu devo compartilhar com vocês depois. E para quem não sabe, olha, quem aqui de repente, né, quiser me subornar para ganhar uma nota alta, eu estou vendendo esse livro aqui a R$30, tá bom? Quem quiser me fazer rir, a R$30, pode pagar depois. Eu dou o número da conta pelo WhatsApp, tá aqui o número do WhatsApp para você me passar e eu passar para você. E é um livro que fala sobre a narrativa de José, e eu faço um diálogo entre a história de José e o mês de abril de 2005, quando eu estava para ser ordenado ao ministério pastoral e passando algumas dificuldades, correndo o risco de ser mandado embora à época, né? E assim, e vou pegando versículo por versículo, tentando ajudar o leitor a ter um pouco mais de autoestima, esperança e principalmente a parte principal, perdoar essa gente ruim que fica prejudicando a gente. Se tem uma coisa que ajuda a gente a ser feliz, é perdoar esse pessoal. Claro, não gasta letra. Eu não sou igual aqueles camaradas que... Já viu aqueles caras no trem? É meu, de minha autoria, exatamente. Já viu aqueles... Opa, um monte de gente vai ganhar nota 10. Quer nota 10 também, Kleber? Então... Hã? O quê? Quantos pontos? Ih, meu Deus, ó. Jesus. O quê? Não, desenrolo, já começou a malandragem. Entendeu? Cada uma. Aí nesse caso, tá vendo? E em relação a isso daí, eu pelo menos sou de defender o seguinte: como diz algum